Quem diria que um moleque preguiçoso hoje estaria bem sucedido? E quando eu digo bem sucedido, eu não digo rico, até porque eu não sou rico ainda de dinheiro, mas eu sou rico em uma coisa que não tem valor mensurável, uma coisa que não volta atrás e alguma coisa que as pessoas estão correndo atrás e não conseguem ter, que é o tempo. Então, se você tem tempo, você é rico. Se você tem tempo para fazer as coisas que você gosta, se você tem tempo para estar assim como eu agora, no meio-dia de uma terça-feira, pegando um sol, lendo um livro embaixo da árvore e fazendo um treino. Se você tem tempo para poder botar nos seus projetos e não só ficar correndo atrás do seu trabalho numa CLT, numa corrida dos ratos. Se você tem tempo para passar com as pessoas que você ama. Se você tem tempo para às vezes simplesmente não fazer nada, só ficar olhando a natureza ou pensando sobre a vida. Se você tem esse tempo, você tem riqueza. E com o tempo você faz o que você quiser, seja a riqueza material ou a riqueza espiritual, né? E é muito doido pensar, porque eu sempre fui um cara preguiçoso. Na escola, eu sempre fui um cara que não gostei de estudar. Sempre fui um cara que sentava no fundão, que ficava zoando, né, atrapalhando os professores, dava jeito de cabular a aula. E eu não estou incentivando você de maneira alguma a fazer isso, tá? Eu até que ia bem nas matérias, né? Eu tive alguma facilidade, eu estudava algumas matérias a qual eu gostava, principalmente os quais os professores eram mais bacanas comigo, assim, que entendiam o meu jeitinho e sabiam lidar. Mas eu era aquela criança revoltada, rebelde, que na escola não era o aluno exemplar, longe disso. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? Eu sempre fui um cara muito preguiçoso. Sempre fui preguiçoso e procrastinador. Já abandonei várias coisas que eu comecei a fazer na minha vida, eu já parei. E por conta disso, por muito tempo, as pessoas faziam acreditar que eu não ia conseguir nada. Principalmente na escola. Diretoras, professoras, até mesmo parentes meus, amigos, já falaram que eu não ia conseguir me dar bem na vida sendo preguiçoso. Afinal de contas, é uma coisa óbvia, eu não acabava nada que eu começava, eu parava as coisas no meio e às vezes eu fazia só para acabar logo, fazia por fazer. Mas por quê? Porque eu não estava fazendo as coisas certas. Porque eu estava fazendo coisas que eu não queria, que eu me forçava a fazer e eu sabia que se eu acabasse logo, eu ia me livrar delas. Ou se eu simplesmente abandonasse, se eu tivesse oportunidade. Enfim, eu sempre fui esse cara preguiçoso. Mas eu descobri, depois de um tempo, que a preguiça, na verdade, ela é uma dádiva. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, que se chama Princípio 80-20. Vou falar um pouco mais dele depois, mas basicamente ele resume como 80% dos seus resultados vem de 20% dos esforços. Ao contrário do que a gente pensa, que todo dia vale a mesma coisa, que toda hora de trabalho e de serviço vale a mesma coisa, que toda oportunidade é igual. Não. As coisas são desequilibradas, as coisas não são todas iguais. O universo não é redondinho, quadrado, como o sistema te ensina. Não é. Então você não tem que ser sempre igual, você tem que ser constante nas coisas que você faz. Mas você não tem que ser sempre igual, você não precisa se forçar, e a gente é forçado a ser sempre igual. Todo dia na escola, tá lá no mesmo horário, tá com a mesma disposição, com a mesma energia, com o mesmo sorriso no rosto, tá estudando da mesma maneira, se dedicando da mesma maneira, quando na verdade a gente está desperdiçando energia sim. A gente está colocando esforços em coisas que às vezes não vão dar o resultado que a gente quer. Quando na verdade a gente poderia estar poupando esses esforços e colocando só naquelas coisas que vão realmente dar resultado pra gente, tá? Tudo que eu falar, eu não quero que vocês copiem, eu quero que vocês entendam, questionem, vê se faz sentido e apliquem para a vida de vocês conforme faça sentido para você, tá? Nunca coloque em prática ao pé da letra nada que ninguém fala, sempre questione primeiro. E isso é um sinal, mais um ponto do preguiçoso, né? Pelo menos para mim. Eu sempre fui assim, por ser preguiçoso, eu sempre questionava assim,
Ah, eu realmente preciso fazer isso? Realmente é necessário fazer isso? Será que eu vou gastar minha energia aqui à toa? Então, questione, seja preguiçoso, novamente, tá? Se você for preguiçoso, você não vai sair fazendo qualquer coisa sem motivo. Inclusive, Steve Jobs falou um tempo atrás que se ele tivesse que contratar uma pessoa e tivesse no processo seletivo 2 pessoas empatadas com o mesmo currículo, com as mesmas capacidades, ele iria escolher o mais preguiçoso. Por quê? O preguiçoso provavelmente iria achar uma maneira de fazer a mesma coisa com menos esforço. Então, na verdade, não é sobre você se matar todo santo dia, você se matar todo santo segundo. Não é sobre trabalhar mais, sobre estudar mais. É sobre trabalhar de forma mais inteligente, sobre estudar de forma mais inteligente, entendeu? Sobre fazer as coisas de forma mais inteligente, mais efetiva. Como que eu posso fazer mais com menos resultado? E se você quer fazer mais ainda, sendo mais efetivo, aí é claro, você vai ter mais resultado. Mas o ponto é, não adianta, tem dias que você vai estar pior, tem momentos que você vai estar mais cansado, mais desfocado, com menos energia, tem situações da sua vida que você não vai se identificar. Claro, tem coisas que a gente não gosta de fazer, tipo, eu não gosto de lavar louça, eu tenho que lavar louça todo santo dia. Eu não gosto de lavar roupa, eu tenho que lavar roupa toda semana. Eu não gosto de arrumar a casa, eu tenho que arrumar a casa toda semana. Mas eu também tento fazer isso de um momento legal, um momento onde eu posso refletir, colocar uma musiquinha, né? Um momento meu. Enfim, isso é só um pequeno exemplo, né? Porque tem gente que leva muito ao pé da letra as coisas. Vou falar que você só tem que fazer o que você gosta, eu vou viver igual um hippie agora. Não é isso, galera. Mas você consegue escolher o que você faz. Por mais que seja difícil, que você esteja aí naquela corrida dos ratos, né? Trabalha, come, dorme, se diverte um pouquinho, trabalha, come, dorme, e é um ciclo tão correria que você às vezes nem se questiona o que você está fazendo aí nesse mundo, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Mas a partir do momento que você desperta com a sua preguiça e fala, não quero mais ficar fazendo isso, o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom, o que eu me identifico, que eu posso canalizar toda a minha energia nisso aqui, para isso aqui virar um resultado muito grande, entendeu? Então, dando um exemplo de mim, vou contar rapidamente a minha história, né? Fui um aluno preguiçoso, entrei para a faculdade, consegui uma faculdade pública, graças a Deus, que meus pais não iam pagar uma particular. Tava lá estudando, né? Cheguei na metade da faculdade, fazendo vários estágios, trabalhando, indo de trabalho em trabalho, e aí eu decidi fazer um intercâmbio. Quando eu fui fazer esse intercâmbio de trabalho, né? Eu vivi outra realidade nos Estados Unidos, outra realidade, onde eu fazia um trabalho muito mais fácil do que eu fazia, com menos esforço, mais prazeroso, e eu ganhava, não é que eu ganhava mais, eu ganhava a mesma coisa, mas poder de compra lá fora, quem sabe, sabe. Eu vivia outra vida, né? Eu vivia o equivalente a uma pessoa aqui formada já com pós-graduação, MBA, e está ganhando aqui no Brasil. Fazendo um trabalho de vendedor de loja, andando de snowboard todo dia, curtindo a vida, né? Então, quando eu voltei pra cá, eu voltei perdido. Eu falei, cara, eu não quero voltar pro meu trabalho. E eu voltei, só que eu tava tão preso nessa ideia, nessa bolha, que eu fazia as coisas de qualquer jeito, sinceramente. Fazia tanto de qualquer jeito que eu acabei sendo demitido. E aí, quando eu fui demitido, né, minhas reservas foram acabando, meu dinheiro foi acabando, foi quando eu pensei, não, peraí, não, eu não vou voltar para a mesma coisa. Eu tenho essa escolha, sabe? Foi aí que eu peguei os 3 pontos que eu falei do preguiçoso. O que eu gosto, o que eu sou bom e o que eu me identifico, que eu sei que se eu canalizar minha energia para isso, eu vou conseguir ter mais resultado. Foi aí que eu comecei a investir na calistenia e no online. Eu vi que no online os resultados eram muito mais rápidos, poderia escalar muito mais e que a calistenia era algo que eu realmente amava fazer. Amava. Sempre dei prioridade para a calistenia, né? Não só a questão do treino em si, mas era um lugar que eu conectava meu corpo, minha mente e minha alma ao mesmo tempo, certo? E deu certo. As coisas começaram a fluir muito rápido, eu comecei a realmente botar energia, trabalhar, estudar todo santo dia, né, direcionando para isso.
E hoje em dia eu consigo viver disso, consigo viver da internet, consigo viver da calistenia, tem alguns outros trabalhos, algumas outras fontes de renda que eu faço também. E estou com uma visibilidade muito boa. Então a minha meta lá do ano passado, que era viver disso, foi concretizada e agora eu tenho novas metas. Certo, galera? Foi só uma breve história para vocês verem como um preguiçoso conseguiu vencer na vida, né? Na minha opinião, eu estou vencendo na vida, porque eu tenho tempo, tenho qualidade de vida e eu consigo tirar o meu sustento, me sustentar, viver uma vida tranquila, né? É isso. Sejam preguiçosos, mas sejam preguiçosos conscientes, sabendo que você está sendo preguiçoso. Direcione a sua energia para aquilo que você é bom, para aquilo que você gosta de fazer e para aquilo que você sabe que você pode se desenvolver. Certo? Questione tudo. Não faça nada sem questionar. Inclusive esse vídeo, questione se faz sentido para você, né? Mas lembre de uma coisa, se você não colocar em prática, não adianta nada. É igual a teoria do caiaque. De um lado tem o conhecimento, do outro a prática. Se você remar só no conhecimento, só adquirir muito conhecimento e não botar em prática, você vai começar a andar em círculos. Mas a mesma coisa também é pro contrário. Se eu só botar em prática sem conhecimento, no foda-se, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então você precisa entender, questionar, pensar, estudar e depois botar em prática. Mas direcione a sua energia, assim como nesse livro aqui, 80-20. Não é toda oportunidade que é igual não. Não é sempre que você vai precisar dar o seu 100%. Dê o seu 100% naqueles 20% que vão dar os 80% do resultado. Beleza, família? Foi só uma ideia que eu tive aqui para trocar com vocês. Realmente um insight que eu precisei falar para a câmera. Eu espero que tenha ajudado alguém. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui.